Ainda falando de pesquisa, já passo para o delegado Palumbo, mas o Instituto Paraná também realizou uma pesquisa de aprovação do governo Tarcísio de Freitas. Para mais de 65% dos paulistas, a gestão do mandatário está no caminho certo. O levantamento também mostrou que Tarcísio seria reeleito em 2026. Em 3 cenários no qual seu nome aparece, ele tem maioria das intenções de voto. O governador venceria, por exemplo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o empresário Pablo Marçal e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França. Pesquisa foi feita entre os dias 20 e 23 de fevereiro, com 1.650 eleitores de 86 municípios do estado. Você, delegado Palumbo, Tarcísio seria reeleito, segundo essa projeção, uma aprovação, inclusive, muito expressiva, né? Mais de 65% aqui na capital paulista. Pesquisa que indica algo que a gente tem escutado por aí, né? Exatamente, Caniato. O Tarcísio é um governador muito querido, principalmente pelo interior paulista. Eu ando pelo interior, vou quase que todo final de semana para o interior. Ele é muito benquisto. Ele está com a popularidade em alta. Agora, ele sempre foi muito leal ao presidente Jair Bolsonaro, que ainda não está completamente fora do jogo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano e meio. Pode ser que venha uma decisão da justiça e o torne elegível novamente. E o Tarcísio, por ser muito leal e fiel, isso é uma qualidade que eu admiro bastante, ele vai deixar o Bolsonaro decidir, porque ele tem gratidão. Ele sabe que ele foi eleito com o nome do Bolsonaro. Agora não. Agora ele já é independente. Mas mesmo assim, ele se mantém leal. Eu acho que o caminho mais seguro para o atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio, é vir à reeleição. Ele vai ganhar com certa tranquilidade e depois o caminho natural seria a presidência da República. Mesmo porque ele já não poderia mais concorrer, né? Quer dizer, o Lula já não ia ser mais um concorrente dele. E gostando ou não do atual presidente, a gente tem que admitir que ele é um nome forte. E para o Tarcísio isso seria um problema. Então o caminho natural, na minha opinião, é ele vir à reeleição e depois, naturalmente, vir a presidente da República. Fazendo um bom governo é meio caminho andado. Esse seria um cenário mais apropriado, né, Dávila? Uma vez que ele ainda pode se candidatar ao governo mais uma vez, né? É o primeiro mandato dele como governador. Só que muitas vezes as dificuldades impostas por esse cenário político bagunçado do Brasil atualmente, né, Dávila? Talvez o sistema empurre Tarcísio de Freitas para a disputa para a presidência da República. Mas no jogo político de São Paulo, o mais adequado seria que ele saísse para o governo, né? Caniato, na política nós não controlamos o destino numa eleição majoritária. Majoritária, na verdade, é o sistema que acaba empurrando uma pessoa para uma disputa ou não. Então, tudo depende das circunstâncias no próximo ano, para ver se Jair Bolsonaro vai ter o direito de disputar a eleição ou não. Eu acho difícil, mas, enfim, existe sempre a esperança de parte de que haverá uma reversão na justiça eleitoral. Mas se Jair Bolsonaro não sair candidato à presidência da República, eu acho muito difícil aguentar a pressão para que Tarcísio saia candidato à presidência da República. Eu acho que ele é o candidato hoje mais forte, capaz de unir a direita, e tenho certeza que outras pessoas que pretendem sair candidato à presidência da República, se o nome de Tarcísio for lançado, com o apoio de Bolsonaro, retirarão o time de campo e ajudarão na campanha, disputarão outro cargo, por exemplo, ao Senado. Eu acho que muda completamente o quadro. Então, a eleição majoritária, nós não controlamos as variáveis. O jogo ainda será feito. Mas eu acho que se Bolsonaro não for candidato, vai ser muito difícil resistir o nome de Tarcísio de Freitas ser lançado como o grande favorito da direita. Pois é, mas lembrando que também há outros nomes aventados para disputar a eleição presidencial, inclusive outros governadores. Você, Mota, a projeção que indica que Tarcísio seria reeleito governador de São Paulo em 2026... Isso ajuda no quê? Nessa disposição das peças nesse tabuleiro tão complicado da política brasileira, hein?
Eu acho que essa pesquisa não traz nada de novo, né? Fazendo uma comparação com a iniciativa privada, Tarcísio está naquela posição de um excelente executivo que tem um emprego maravilhoso e aí recebe uma oferta fantástica para sair da empresa e trabalhar em outro lugar. Vem para cá, eu te pago 3 anos de salário adiantado. Durante a minha carreira eu vi várias vezes isso acontecer, né? E aí ele pode escolher ficar onde ele está ótimo, ele está feliz, fazendo um bom trabalho, está todo mundo gostando, ou ele pode aceitar a nova oferta. De um jeito ou de outro, ele vai estar muito bem. E a posição excelente em que Tarcísio se encontra não é fruto apenas da sua inteligência e da sua capacidade de trabalho, mas também da sua habilidade política, que foi testada na campanha eleitoral e é testada todos os dias, e eu acho que principalmente, para a maioria das pessoas que conhecem Tarcísio, da lealdade que ele sempre demonstrou a Jair Bolsonaro. Esse é um aspecto interessante. Agora, o levantamento indica aqui, delegado Palumbo, que ele venceria vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, já foi governador de São Paulo por várias ocasiões. Pablo Marçal, inelegível, pelo menos até aqui, né? Cabe recurso. Ministro do Empreendedorismo, Márcio França, também foi governador por um período menor, mas também chegou a disputar a capital paulista e não conseguiu êxito. Enfim, é preciso considerar também um cenário com os nomes definitivos, né? Quem seriam os nomes fortes para disputar o governo do estado de São Paulo? Tarcísio de Freitas tem feito um bom governo. Não é uma figura polêmica, né? Não tem teto de vidro ou tem aquele problema que dificilmente vai ajudá-lo nas eleições. Não, me parece que o caminho dele é muito bom, caso ele decida concorrer ao governo do estado de São Paulo. Mas também a gente pode considerar um elemento surpresa, talvez um outsider, mas não me parece muito a cara do eleitor do estado de São Paulo, que é um pouco mais tradicional, um pouco mais conservador, uma vez que sempre candidatos de centro-direita ou de direita que acabam vencendo os pleitos, né? Nunca vimos um candidato, por exemplo, de esquerda ou de um partido progressista vencer a eleição para o governo do estado de São Paulo, né? Acho que nos últimos 30 anos, ou MDB ou PSDB. Agora, fugindo a essa regra, o Republicanos com Tarcísio de Freitas, né? É uma característica diferente em São Paulo. O caminho para a reeleição do governador Tarcísio está muito tranquilo. Se a eleição fosse hoje, ele ganharia tranquilamente. Eu não tenho dúvida disso. Se ele continuar nesse ritmo, principalmente pelo interior paulista, que é muito conservador, que gosta muito do atual governador, o caminho é suave. Agora, para presidente, já muda um pouquinho, porque só São Paulo não faz um presidente da República. Ele vai precisar de votos de outros estados. E aí o caminho começa a ficar um pouco mais tortuoso, principalmente se ele for concorrer com o atual presidente, que às vezes dá sinal de que não vai concorrer, às vezes dá sinal que vai concorrer. Mas é um candidato muito forte. Agora, o que se passa na cabeça do governador? Qual é o desejo dele? Pelo que eu tenho visto nas entrevistas, é vir à reeleição. Agora, Bolsonaro se tornando realmente inelegível, não reverter a situação dele, que ele está inelegível, e se o Bolsonaro pedir para ele, talvez ele venha. Não sei, só o tempo dirá, Caniato. Com certeza. Estou vendo aqui os percentuais, viu, Dávila? O Tarcísio de Freitas bem à frente, beirando quase 40% dos votos nesse levantamento feito, e aí aparece Geraldo Alckmin do PSB atrás com 24%, que é uma figura importante aqui para a política de São Paulo, né, Dávila? Já foi governador por diversas vezes, mas também observei muitos dos eleitores fiéis de Geraldo Alckmin acabaram não se decepcionando, mas questionando a escolha de mudança de partido, indo para o PSB, que é um partido, digamos, talvez de centro-esquerda, né, Dávila? Tem esse ingrediente que pode, inclusive, dificultar a caminhada de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin vai esperar o cenário definir para saber em que posição ele vai jogar. Se Tarcísio de Freitas disputar a reeleição em São Paulo, eu entendo que Geraldo Alckmin vai buscar uma vaga no Senado. Se Tarcísio for disputar a presidência da República, ele pode vir como um candidato forte ao governo do estado pela esquerda.
Então, acho que ele vai esperar um pouco, ver como é que o cenário se define em São Paulo para saber em que posição ele vai jogar. Mas certamente eu entendo que ele vai jogar uma dessas posições. Eu não vejo muita chance de Geraldo Alckmin continuar na chapa como vice-presidente de Lula numa eventual reeleição. Eu entendo que a pressão do PT vai ser muito forte para colocar alguém do próprio partido na eventual sucessão de Lula, inclusive para formar um sucessor. Então, eu entendo que Geraldo Alckmin vai esperar um pouco definição de cenário. É o que ele gosta de fazer, jogar parado. Vai ficar jogando parado e vai ver como é que vai estar o cenário à frente e aí decidir o que ele vai fazer. Programas